Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta sexta-feira, 26 de maio, do Opinião Litoral. Participa analisando as notícias com você, o advogado Roberto Mohamed. E a primeira notícia é bem interessante, assim, porque levanta de uma certa maneira, abre, escancara assim, como é que é cínica, como é que são feitas as versões da política brasileira. O autor do pedido da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre os atos de 8 de janeiro, invasão, depredação da sede dos três poderes em Brasília, é considerado pela Polícia Federal um dos incitadores dessa invasão que ele quer uma CPMI para investigar, Mohamed. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Mas essa oposição bolsonarista, quando ela era situação bolsonarista, já era ignorante e idiota, né? Vamos lembrar que são os caras que não queriam pesquisa com célula-tronco, não queriam liberação dos medicamentos à base de canabidiol. São caras que são boçais, hipócritas, ignorantes, né? O ser de direita é uma coisa, ser ignorante é outra. E aí vem o caso da hipocrisia. Querem transformar o que eles fizeram em algum tipo de fragilidade para o governo. E eu não entendi porque que o governo não foi para cima, porque deveria ter apoiado a CPMI e denunciar esse tipo de bandido, porque esse cara é bandido, ele não é parlamentar. Tem aqueles que estão sendo usados nessa manobra, e a gente sempre fala aqui, eu gosto muito do Kim Kataguiri, mas ele está sendo usado por essa gangue. E o pessoal que supostamente renovou o Congresso está querendo criar fato político. Infelizmente isso. Você tem aquelas pessoas autênticas que querem investigar, como é o caso do Kim, mas você tem essa gangue, essa quadrilha de bandidos que se intitulam bolsonaristas, mas eles são bandidos. Começa com a letra B, mas são bandidos. A gente não precisa dizer quem foi, é só olhar os mais votados em São Paulo, a gente vê um monte lá. E isso é que faz com que a gente veja o quanto vai ser difícil o Brasil ir para frente com o Congresso habitado por esse tipo de escória, né? Quando a gente descobre, por exemplo, que eu já cansei de falar, você tenta ter meia hora de conversa com o Eduardo Bolsonaro, é impossível, ele é oco. Os 3 filhos dele são, na verdade todos. Agora, o Eduardo Bolsonaro é sócio nos Estados Unidos de um dos caras que foi apontado como financiador de 8 de janeiro. Aí os caras ficam posando não, foi o governo que fez isso. Assume o que fez. Assume o que fez. Vocês são canalhas. Canalha é canalha. Não tem outra qualificação para isso. Agora, o que eu não entendo é por que o governo Lula não partiu para o incentivo da CPMI e desmascarar esses caras todos no Congresso. Era isso que tinha que acontecer. E aí tem um cara que consegue fazer isso porque tem autoridade moral para isso, que é o Flávio Dino. Porque o Flávio Dino pode ter vários defeitos. Eu acho, eu não curto muito a forma, não gosto muito da forma como ele está atuando no Ministério da Justiça. Mas o Flávio Dino é um cara que tem uma carreira impecável, política. E eu acho que é justamente ele a pessoa que poderia virar o jogo na CPMI. Agora, o fato do governo Lula ter evitado essa CPI serviu de motivo para jogar a lenha na fogueira da CPI, porque a acusação foi de que o governo Lula, na verdade, tinha medo da CPI, porque a CPI mostraria negligência, conivência, leniência de autoridades que já estavam empossadas há uma semana, foi no dia 8 de janeiro, em relação aos atos golpistas. Então, Paulo, ou até participação, né? Paulo, quem conhece a máquina pública sabe que com uma semana de governo você não mexeu na máquina. Só que o governo tinha que ter ido para a cabeça mesmo. Ia ter que cortar algumas cabeças ali, talvez que ele tivesse colocado, mas ele tinha que ter apoiado e já iniciado essa CPI logo de cara, até para encostar a oposição na parede. É onde eu falo que se cometem erros estratégicos nesse governo por falta de negociação política.
né? Eu nunca vi um ministro tão ruim quanto o Rui Costa. O Rui Costa é um ministro que só atrapalha o governo, só que ele é o chefe da Casa Civil. É inacreditável a inabilidade, estratégico, né? A inabilidade dele, que ele tinha que ter chamado o Flávio Dino e dito para o Lula, vamos apoiar e vamos para a cabeça. Por quê? Você não mudou, o Gabinete de Segurança Institucional só mudou o chefe. Toda a base dele era bolsonarista. E aí você tem que cortar a cabeça, você tem que identificar os inimigos que estão lá dentro. Então, isso não aconteceu. O governo tinha que ter ido para cima. Tinha que ter ido para cima com tudo. Era uma forma até de facilitar negociações no Congresso Nacional. Algum motivo fez com que o governo não fosse para cima. Pode ser também por conta não de paralisar o Congresso. De militares não, também. Sim, e aí o governo não queria abrir uma crise. Só que eu acho que o principal é que o governo Lula tem uma dificuldade muito grande de negociar com o Congresso, até por causa da incompetência do Rui Costa, e não queria abrir uma outra frente de batalha. Porque você ia ter a CPI correndo ao mesmo tempo que toda a negociação do arcabouço fiscal, de uma série de coisas que o governo tentou jogar para o Congresso no início do ano. E eu concordo plenamente com isso. Você vê o que está acontecendo hoje. O Roberto Campos é nitidamente sabotador do governo. Ah, mas no mundo inteiro as taxas de juros estão altas. A nossa inflação não é por aumento de demanda. E se ela não é por aumento de demanda, eu não posso aumentar juros. O remédio é errado. Estou dando antibiótico errado, Paulo, para a doença. E esse cara, ele está numa arrogância, numa prepotência e falando como se ele fosse o dono da economia. A autonomia do Banco Central não é isso. Não é isso. O país não é da Faria Lima. É isso que é preciso entender. E você vê, a prévia da inflação de maio, houve desaceleração. Foi anunciada ontem a prévia 0,51%. O importante é olhar os últimos 12 meses com essa prévia, bate um pouquinho mais que 4%, 4,07%. Não justifica essa taxa de juros tão alta com uma inflação de 4%. Passa a ser o juro real mais alto do mundo, oficial. E também vai na contramão, embora me pareça demagógico aquele anúncio de ontem de redução de impostos, uso do fundo de garantia para a compra de automóveis populares, mas o juro alto inviabiliza o consumo. Exatamente, não adianta fazer nada disso. Se você não tiver financiamento, ninguém compra carro à vista. E você não vai baixar o juro com a taxa básica 3,75%. Exatamente. Então, esse cara está sabotando o governo. O Roberto Campos está sabotando o governo. É mau caratismo. Ele é um bolsonarista oposicionista colocado numa posição estratégica. Ele tem que ser retirado do Banco Central na marra. Na marra. E tem um detalhe, não adianta falar, mas ele é o cara da Faria Lima. Para os bancos, aí eu te pergunto, com essa taxa de juros, Paulo, você não tem crédito e as empresas estão quebrando. Os bancos estão ganhando? Não. Eu não consigo acreditar que os bancos estejam ganhando. Não tem para quem emprestar. O banco ganha quando ele empresta. Então, mas tem um ponto aí que é o seguinte, os bancos são os maiores detentores de títulos da dívida pública no Brasil. Mas eles não têm o lucro espetacular que eles têm só com o lucro de título da dívida pública. Mas é sem risco nesse, né? Sim, mas ele não tem. Ele tem que colocar dinheiro no mercado. É onde ele ganha o dobro, o triplo. E ele não está conseguindo fazer isso. Então, nem para os bancos está sendo bom. O Roberto Campos está tomando uma atitude política porque ele pertence a um grupo específico que quer sabotar tudo o que acontece no país. Para eles, a eleição não terminou. E a gente já viu que é um bando de criminosos. Agora, você recebe telefonemas de banco oferecendo empréstimo? Não. Eu recebo. Eu não, hoje não. Hoje não tem. Agora, tem uma coisa que e vai falar, a gente está defendendo o governo. Não, porque o governo também está fazendo um monte de bobagem ao mesmo tempo. Enquanto o PT não conseguir absorver a ideia de que ele não foi eleito, quem ganhou a eleição foi uma frente política.
com vários partidos de correntes completamente diferentes, a gente vai ter dificuldade. Essa crise aberta pela Marina Silva, por exemplo, dá uma grande visão do que está acontecendo nesse governo. O PT precisa entender que ele não ganhou a eleição sozinho. Ele ganhou com um grupo de partidos, portanto, pessoas que pensam diferente, e esse governo tem que refletir esse pensamento. Se isso não acontecer, o governo Lula, na minha opinião, vai se dar muito mal e não se reelege. Agora, tem um aspecto interessante também que a gente vem sentindo nesses primeiros meses. O governo Lula se elegeu com essa frente ampla política, mas ela não se traduz na Câmara Federal. Porque essa frente política dele, também havia uma frente política do outro lado, que conseguiu ter voto suficiente para equilibrar no Congresso. E o nosso Congresso é fisiológico, bandido, corrupto, então fica difícil você Cada voto, a avaliação é de que cada voto a favorável, foram 374, ao arcabouço fiscal, custou 3 milhões e 200 mil reais. Eu acho que ainda está barato. É R$1 bilhão, né? Mais tá de barato, R$1 bilhão. Tá barato. Se for mais ou menos esse o preço, o Congresso diminuiu, ficou mais barato, está em promoção. Eu acho que está tendo liquidação no Congresso, mas eu acho que aí está barato. O problema é negociar em pacote e não a cada projeto. Pega um pacote de 4, 5 projetos, aí você tem que ter um chefe da Casa Civil competente, e não o Rui Costa, para trabalhar, para tentar fazer, olha, é R$1 bilhão, mas é um pacotinho aqui de 5 projetos. Aí você consegue fazer alguma coisa. O mensalão era mais ou menos esse o custo também, Paulo. Então a gente não está tendo muita novidade. A bandidagem no Congresso continua a mesma. Uma das coisas que a gente tem que cobrar e que tem que acontecer, porque senão o governo vai pagar um preço muito alto, é baixar a bola em relação a isso que eu falei. Agora você vê como é curioso, né? São Paulo tem mania, o paulista tem mania de achar que o Nordeste não sabe votar. Nós é que sabemos. Tá bom. Eu achei muito curioso que olhem bem a nossa representação, por exemplo, no Senado, para ver como o paulista sabe votar, né? É arrogante mesmo. O astronauta está no espaço. Você ouviu falar dele? Dele que ele tomou posse? Não, ninguém ouviu falar dele. Nem no Senado. Ninguém ouve falar dele. Ele está no espaço. Porque ele é um cara que... A história do nosso senador é a seguinte. Um oficial aviador da FAB que o governo Lula pagou para ele passear na Estação Internacional, voltou como o astronauta brasileiro, foi o pior ministro de Ciência e Tecnologia que nós já tivemos na história deste ministério, desde que ele passou a existir. Aí foi candidato ao Senado e os bolsonaristas votaram nele e ele sumiu. O cara não fez nada como ministro, astronauta coisa nenhuma, a nave era Uber para ele. Não tinha papel para ele na Estação Internacional. O governo Lula pagou para criar a imagem do astronauta brasileiro. E o cara, como senador, é um astronauta, porque ele está no espaço, ninguém sabe onde ele está. A outra senadora é a Mara Gabrilli, uma pessoa, um doce, nós já entrevistamos ela. Mas a Mara Gabrilli, ela não negocia com ninguém, não conversa com ninguém, não dialoga com ninguém. Ela faz o quê por São Paulo? Ela conseguiu, ela diz que não se alia ao governo Lula e não poderia apoiar o governo Bolsonaro. Tá bom, a senhora é o quê no Congresso? Ela foi para o partido do Kassab, que é um partido que tem poder, estamos aqui. Inclusive, apoia os dois. Apoia o governo Lula e apoia o governo Tarcísio em São Paulo. Exatamente. Então, quer dizer, a gente tem representação no Senado. Olhe bem, qual é a nossa o único representante que está trabalhando no Senado? O suplente do Major Olímpio, o senador Jordano, suplente do Major Olímpio, que assumiu com a morte dele, é o único senador que não foi eleito, que está trabalhando. São Paulo sabe votar? Respondam para mim. São Paulo sabe votar? Agora, Mohamed... Olha a lista dos deputados federais mais votados. Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro. São Paulo sabe votar?
Então, desculpem. Guilherme, Parem de falar mal você esqueceu do Guilherme Boulos. Não, Guilherme Boulos foi o único. Porque podem criticá-lo, dizer de esquerda tal. Eu não simpatizo com o Boulos. Eu não gosto do Boulos. Mas ninguém pode ficar jogando na cara que o Boulos é um cara que não sabe o que fala. Ele tem convicções ideológicas, são diferentes da minha. Agora, o que Carla Zambelli fez como deputada? O que Eduardo Bolsonaro fez como deputado? Nada. Nada. E agora a gente vem falar que São Paulo sabe votar? Ah, vamos olhar para o próprio rabo e parar de ficar falando do Nordeste. Porque hoje as grandes lideranças políticas desse país estão vindo de lá. Esse é o assunto que a gente começa o próximo bloco. Qual é a responsabilidade do eleitor na condenação ontem do Fernando Collor pelo Supremo Tribunal Federal? Fernando Collor foi empichado, carimbaram corrupto nele e ele voltou senador por Alagoas depois de cumprir os 8 anos para novamente praticar os mesmos crimes e dessa vez ser condenado. Ainda não tem a pena, mas o relator pediu 33 anos de prisão. A sentença é um escândalo do Fernando Collor. A gente discute depois do intervalo. Voltando com a Opinião Litoral desta sexta-feira, o Roberto Mohamed analisa as notícias com você. E uma dessas notícias remete exatamente ao que a gente conversou no bloco anterior, quem sabe votar e quem não sabe votar. Fernando Collor, na década de 90, foi empichado depois de um movimento popular, uma corrupção escancarada no governo dele, com aquele Paulo César Farias, PC Farias, que virou um personagem nacional, fugiu para o estrangeiro, depois voltou, morreu assassinado. E ele, depois de cumprir a suspensão dos direitos políticos por 8 anos, ele voltou eleito como senador para praticar novos crimes e agora condenado à prisão. O relator, a pena ainda não está definida, mas ele já está condenado por 8-2 no Supremo. E o relator Edson Fachin pediu uma pena de 33 anos de prisão para o Collor, que já tem 73 anos de idade. O Collor é um personagem curioso, né? Porque como é que pode a população de Alagoas, que já elegeu Heloísa Helena, senadora, ter eleito Fernando Collor de Mello? E também tem o Renan Calheiros, né? Esse a gente não fala dele. Deixa ele com os boizinhos dele lá, ele deve comprar o pessoal com churrasco. Agora, o Fernando Collor já tinha que ter sido proscrito da política nacional. É inacreditável isso, mas ele é apenas uma parte. Você vê como Alagoas é pródiga, né? Um estado tão pequenininho quanto Alagoas produz Fernando Collor, Renan Calheiros, Arthur Lira. Cara, só sai bandido de lá? Não tem político honesto em Alagoas? É inacreditável. É o estado do Teotônio Vilela também, não é? Mas já foi, teve Heloísa Helena, como eu falei, já teve Teotônio Vilela, mas olha o que tem produzido, na grande maioria, Alagoas. Tá triste o negócio lá, hein? Tá muito triste. O Fernando Collor, você lembra da operação da Polícia Federal, quando instaurou esse processo, que é por conta de propina na BR Distribuidora, a distribuidora da Petrobras. Na casa dele em Brasília foram encontrados automóveis como Ferrari, Lamborghini e 4 milhões de dinheiro em dinheiro vivo. Fruto do quê? Trabalho? É uma piada, né? A decisão do Fachin é muito bem feita. Eu só queria confirmar, acho que os 2 votos que foram contra... Um é Gilmar Mendes. Aí eu não vou mais fazer comentário sobre o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes diz que... Por uma questão de preservação minha mesmo, eu não vou mais ficar falando do Gilmar Mendes, porque se eu for falar o que eu penso, o programa sai do ar. O outro voto foi quem? Eu vou verificar aqui. Mas é inacreditável como um cara desse, um elemento desse, continua habitando a política nacional. Realmente eu não consigo
conceber esse tipo de coisa. É um negócio que não tem sentido, não tem lógica, e parece que a gente não aprende, né? A gente não aprende. Acabei de dar o exemplo de São Paulo. A nossa representação no Senado é um absurdo. E aí a de Alagoas a gente vê que também teve um momento, você te imagina, Renan Calheiros e Collor de Mello representando Alagoas no Senado. Os dois que votaram contra foram o Cássio Nunes Marques e o Gilmar Mendes. Vamos passar para outro assunto da pauta. A outra pauta é bastante interessante também, embora seja completamente... Tudo é absurdo na outra pauta, tudo é absurdo. O governo Lula indicou para a presidência da Apex, que cuida do comércio exterior, o ex-senador, ex-governador do Acre, do PT, Jorge Viana. O senador Flávio Bolsonaro entrou na justiça contra a nomeação do Jorge Viana, porque ele não tinha demonstrado que tinha proficiência, fluência em inglês, e é um cargo de comércio internacional. A juíza de primeira instância suspendeu a posse dele. Ele recorreu no Tribunal Regional Federal da 4ª Região e a juíza, a desembargadora federal, concedeu a posse dele e tomou posse. Tudo é absurdo nessa notícia, né? Tudo é absurdo porque é muito simples. Primeiro que o Jorge Viana não devia nem ter sido nomeado. Esse é o tipo de desgaste... É o primeiro absurdo. Absurdo, tá? Jorge Viana é aquele exemplo do político que você descarta, que você tem dentro de um grupo, que não conseguiu se eleger para nada, mas o PT sempre arruma uma boquinha para os companheiros. Então aí, vamos arrumar uma boquinha para o Jorge Viana. Agora, colocar ele na Apex é brincadeira, né? A Apex é um órgão técnico criado no governo Fernando Henrique para incentivar o comércio exterior. É uma agência de negócios. Não tem que ser político. O presidente da Apex tem que ser buscado no mercado. No mercado. E que mercado financeiro? Não, no mercado de comércio exterior. Tem que ser um cara que, de preferência, fale mais de um outro idioma estrangeiro, porque facilita a negociação, ele vai saber o que está falando. É preciso ter alguém de nível e que se articule com o comércio exterior, ou seja, um cara que consiga falar com todos os ministérios e ver o que a gente tem para vender para os outros e o que o mundo quer comprar. Isso é muito importante. Eu lembro até hoje, Paulo, isso faz uns 10, 12 anos. A Europa tem um mercado absurdo para farinha de osso de peixe. Nem eu imaginava isso. É que vai em ração de cachorro, né? E o Brasil descarta as espinhas de peixe. Principalmente dos grandes, né? Como é o caso da Meca, do Mero, dos cações, que são os tubarões. É inacreditável. O Brasil tem um desperdício assim absurdo. E aí, a Europa queria comprar isso e a gente tem de sobra se começar a produzir. O que você espera de uma agência como a Apex? Que ela contate produtores ligados a grandes centros de pesca, imaginem só, isso se chama cadeia produtiva. Os grandes centros de pesca, principalmente aqueles que produzem o peixe com valor agregado, o que eu estou falando? Eu estou falando do cara que produz filé de peixe, que industrializa e, portanto, tem esse osso à disposição antes dele ser consumido. Né? Você não vai ficar virando lixo das pessoas. Mas você vê quanto o conceito de lixo reciclável é esquisito. Né? Você vai dizer, mas o resto de peixe é orgânico. Não é. Ele poderia ser reciclado. Se você, por exemplo, fizesse no Nordeste principalmente, um grande trabalho de reciclagem das sobras de peixe nos restaurantes, no Nordeste, onde o consumo de peixe é muito grande, quanto você conseguiria de matéria-prima? Mas vamos focar só naqueles que industrializam. A Apex não fez nada. Quando eu vi a possibilidade de negócio, que era muito grande e que foi desperdiçada, eu fico me perguntando, mas como é que a gente não explora esse tipo de coisa? É isso que me incomoda.
quando o PT está preocupado só em arrumar um empreguinho para o Jorge Viana. Ele não está preocupado com o papel da Apex. Eu vou dar uma informação aqui, a Apex perdeu quase metade do seu quadro no governo do PT, no governo da Dilma. E sabe por quê? Porque não conseguiam, os representantes da Apex no mundo não conseguiam audiências com ministros ou com secretários no governo federal. A arrogância é tão grande que eles não queriam atender para fechar grandes negócios. As agências de fomento à exportação da China mostram claramente como é que a coisa deve funcionar. Os caras trabalham o tempo inteiro prospectando negócios. No Brasil, ao contrário. É isso que causa espanto. Essa história do Jorge Viana, o mais surpreendente dela, não é a briga para que ele tomasse posse, Paulo, é ele ter sido indicado. É o governo não dito, não, a Apex eu não vou colocar político, eu vou colocar alguém do mercado. Quem é bom aí em comércio exterior que está sobrando no mercado? E coloca lá. Ela é muito importante, principalmente para um governo que precisa de dinheiro. Eu realmente não consigo entender esse vício cruel do PT em arrumar emprego para a companheirada desempregada. Agora, o Jorge Viana, ele não tem experiência no comércio internacional, mas ele foi por 7 anos da Comissão de Relações Exteriores do Brasil e Defesa do Brasil. Então, ele teve um cargo internacional. A polêmica aí é a seguinte, o senador Flávio Bolsonaro acusou o Jorge Viana de ter alterado o Estatuto da Agência Brasileira de Proteção às Exportações e Investimentos, APEX, para que não constasse mais a proficiência em inglês que ele não tem. Não é verdade isso. O Estatuto, ele admite 3 casos, 3 aptidões alternativas, ou a proficiência em inglês nível avançado, ou residência no exterior por 1 ano, ou ocupação de cargos que exijam o inglês por 2 anos. E ele foi por 7 anos da Comissão de Relações Externas. Não, Paulo, aí você está enganado. Ele foi senador, membro da Comissão de Relações Exteriores. Exatamente. Que não faz absolutamente nada em relação ao comércio exterior. E ele também morou no exterior. É uma comissão que todos os políticos querem fazer parte, porque ela garante viagenzinhas ao exterior para poder Viajou muito passear. tempo, né? Exato. Foi muito na Disney ver o Pateta, foi visitar a Torre Eiffel, foi comer salsicha na Alemanha, agora fechar negócio que hambúrguer, é bom, né? nenhum deles. Domingo é dia do hambúrguer. Nenhum deles. Pode esquecer, porque a Comissão de Relações Exteriores da Câmara e do Senado não serve para absolutamente nada. Então vamos devagar, que isso não foi cargo. O Jorge Viana não tem nenhum tipo de qualificação para ser presidente da Apex, a não ser o fato de ser petista e não ter sido eleito para absolutamente nada. Então é companheiro desempregado, que precisa de um carguinho, e aí o que sobrou aí? Apex, bota ele lá. Foi isso que aconteceu. O cara não tem a menor qualificação para nada. Porque não vem com esse papinho de que ser senador ou deputado, membro de Comissão de Relações Exteriores, o cara sabe alguma coisa de relações exteriores ou de comércio exterior, porque não sabe. Pode ter certeza disso. Tanto que essa comissão tem o nome de Relações Exteriores e Defesa. E Defesa Nacional. Ela atua numa outra questão, é a comissão que analisa tratados internacionais, acordos de cooperação de defesa. Esquece. A questão toda ali está no fato de que a Apex é importantíssima para um país que precisa de dinheiro. E jamais poderia colocar um cara desqualificado para ser seu presidente. Jorge Viana é um cara gente finíssima, culto, é um cara que você conversa com ele, ele é muito agradável, você vê que ele fala bem e tal, mas não tem a menor condição de gerir comércio exterior. Então, isso que você falou de arranjar um lugar para o companheiro, lembra muito a atitude que foi tomada com a Dilma também, de ir para a presidência do Banco dos BRICS, não é? Foi uma piada, né? Porque a Dilma tem problema, a gente sabe que tem. Eu não sei se é dislexia, o que é. Tá? Você vê que o discurso de posse dela foi a velha Dilma. Eu estava com saudade da Dilma falando das bobagens dela. Então, a Dilma é a Dilma. O episódio lembra, não lembra? Sim, e a Dilma é a Dilma. A Dilma é sempre a Dilma. O Lula quis dar um recado de que... E ele voltou muito rancoroso. Eu acho que esse é o grande problema do PT. A gente já falou aqui na terça-feira do processo do Dallagnol.
Para mim foi uma vingança absurda e que não tem sentido, não tem lógica jurídica, não tem sentido jurídico e que jamais poderia ter acontecido. Essa coisa de vingança do Lula e de cutucar, de, tipo, desprezar a opinião pública, eu falei aqui também, você vai lembrar, eu vou dar um exemplo claro. Para que levar o Stedley para a China? Que justificativa tem de levar o Stedley para a China com dinheiro público? Para que levar 40 pessoas para Portugal e dar um dia livre para elas passearem na Avenida Liberdade? Para fazer comprinhas? Pagando diária para todo mundo e ficando no hotel mais caro de Lisboa. Agora, uma das embaixadas mais luxuosas que o Brasil tem no mundo é a de Londres. Aí ele vai com a Janja numa lua de mel para ver a coroação do rei Charles e fica num hotel mais caro de Londres. Para quê? Se ele ficasse na embaixada, ele ia ter um tratamento e um luxo muito maior do que o do hotel. Talvez até custasse mais caro, mas a mensagem que ele estaria passando para o país é: nós não vamos ficar em hotel para dar despesa, vamos ficar na embaixada, que já é nossa. Porque ela é tão luxuosa quanto. O argumento dos petistas, você quer que o Lula fique o quê? Em um hotel 3 estrelas? Não, ele fique na embaixada, como faz o presidente dos Estados Unidos da América, a maior economia do mundo e a maior potência do mundo. Ele fica nas embaixadas. Então, por que o nosso presidente, de um país que está quebrado, de um país que precisa de dinheiro, não segue o exemplo do presidente da maior potência do mundo? E fica na embaixada. Qual o problema? Passar férias num quartel na Praia Grande pode. No Guarujá. Aí pode. Mas por que quando viaja no exterior não faz a mesma coisa que faz nas férias? Em vez de ficar num quartel no Guarujá, fica na embaixada em Londres, fica na embaixada em Portugal, fica na embaixada na Alemanha. Eu não sei como é que é a da China. E quem conhece o setor de embaixadas em Brasília, sabe por que os representantes de outros países, que são muito mais equilibrados do que nós, se hospedam nas embaixadas, porque elas são maravilhosas. Embaixada é maravilhosa. É recado, é preocupação com a opinião pública. Sabe qual é a preocupação com a opinião pública desse governo? Zero. O Opinião volta depois do intervalo. Voltando com a Opinião Litoral desta sexta-feira, o Roberto Mohamed está analisando as notícias com você. Agora é o último bloco. E uma outra notícia de nomeação aí, Mohamed, para completar esse ciclo, o governo Lula indicou Carlos França, que foi chanceler, ministro das Relações Exteriores do governo Bolsonaro em 2021 e 2022, depois da saída do Ernesto Araújo, para a embaixada no Canadá. Ele é um diplomata de carreira, e o Canadá já deu sinal verde. Mas, Paulo, ele é diplomata de carreira. Ele foi ministro das Relações Exteriores do governo Bolsonaro, mas ele é diplomata de carreira. E ele está no nível que tem que ir lá. E depois é o seguinte, a embaixada do Canadá não é relevante para a história do Brasil, nem para o futuro do Brasil, né? Deixa ele lá. Agora, tem uma pauta local que você vai gostar. A reforma da Azevedo Sodré, como é que ela foi anunciada? Que vai tirar o poste, né? Parece que não vai tirar o poste. Né? Então, aí a fica gente ainda precisa checar isso. Então, fica a pergunta. Precisa checar. Para que tiraram? Para que tiraram? Por exemplo, eu vou falar aqui de uma coisa que é obscena, né? Entre as tantas coisas no governo Rogério Santos que são obscenas. A começar pelo fato que o Rogério tem que entender que ele é prefeito de Santos, não capacho do Paulo Alexandre, mas tudo bem. A subprefeitura da Orla, que é encarregada de, entre outras coisas, cuidar das obras dos canais, dos bairros, passou do BESE, que todo mundo sabe que fez um trabalho de gestão durante 6 governos, né? 2 do Beto, 2 do Papa e 2 do Paulo no Morro, foi tirado de lá, depois de uma excelente gestão, o cara é amado no Morro, colocaram ele na Orla e ele foi substituído pelo Trovão, Coronel Trovão, que é nosso amigo, um cara sensacional,
fantástico o trovão. Mas eu pergunto, porque está tendo muito assalto, a população de rua, vai colocar um coronel da PM aposentado, competentíssimo na área de segurança. Tá, o que ele entende de obra? O que ele entende de limpeza de canal? O que ele entende de empreiteiras que tem que trabalhar, fiscalização? Então, eu fico me perguntando o que é que essa turminha do Paulo, a turminha do Paulo, que está na prefeitura ainda, não é do Rogério. O Rogério faz parte da turminha do Paulo. O que eles têm na cabeça? Eu vou colocar um coronel, porque aí a gente vai conseguir tirar a população de rua, a gente vai conseguir... Em primeiro lugar, a população de rua é problema da Aldrey. A questão de segurança é problema da Guarda Municipal. Mas obra, não é um coronel da PM que vai fazer. Eu não entendi. Se criasse uma coordenadoria de segurança para o trovão, não há nome melhor. Não há nome melhor. O cara tem uma folha de serviços impecável. E trabalha em sintonia com o Delbel. Para quem não sabe, é o secretário de Segurança. Agora, esse tipo de troca mostra como é que esse governo funciona. Aí, essa história da Azevedo Sodré, que só se justificava a reforma por conta desta substituição, porque seria um plano piloto, Paulo, para o resto da cidade. Ela não é. Se não acontecer isso, fica a pergunta, então estão fazendo tudo isso na Azevedo para quê? Eu não entendi. Como tem um monte de coisa nessa prefeitura que eu não entendo. Um outro anúncio municipal dessa semana é que o Sistema Público de Transporte de Santos vai ser integrado ao VLT, como ainda está em estudo. Mas em São Paulo, o metrô, o trem, os ônibus são todos integrados, né? Isso já devia ter acontecido há muito mais tempo. Mas tem uma outra coisa também que me chama a atenção nisso tudo. Quando o nosso ilustre prefeito, ou dublê de prefeito, falou das obras do VLT, ele só começou a falar isso depois de janeiro, quando o Tarcísio assumiu, e o Tarcísio, todo mundo sabe, apoia a Rosana Vale para prefeita. Então, ele ficou... Eu disse aqui no programa já, ele ficou valente da noite para o dia, porque não era mais o PSDB que estava no governo do Estado. Porque antes ele nunca criticou, nem a MTU, nem a Sabesp. Ele só passou a criticar depois. Aí ele virou o jogo, né? Ficou valente da noite para o dia. Essa falta de coordenação do governo, de cada um fala uma coisa, na verdade, o Rogério não percebeu uma coisinha ainda. Ele é sabotado pelo seu próprio governo porque a equipe não é dele. Ele é sabotado pelo próprio governo dele. Então, ou a gente começa a cobrar desse... Vou falar uma coisa aqui que você sabe muito bem do que eu estou falando, porque eu cobrava o Rogério desde o tempo que ele era secretário. Cadê os decretos acabando com o tombamento dos imóveis que não têm fundamento para serem tombados? Não saiu nada até hoje, Paulo. Eu imagino os vizinhos ali daquela casa onde era o Detran conselheiro e o coitado da casa do Souza, do coitado do Souza, do lado, que foram tombados sem razão nenhuma, porque não tem valor histórico, não tem valor arquitetônico. Foi capricho de 2 professoras da Faculdade de Arquitetura. Pô, dá canetada de uma vez. Tem uma excepcional procuradora-geral, por que não fala com ela? Faz o parecer aí que eu vou mandar bala. Ou então troca o pessoal do conselho, desse conselho absurdo, que faz tombamentos desnecessários, e exerce e assume o controle dele. Olha o que ele faz. Ele não faz isso. Ele simplesmente finge que não é com ele. Aí ele chega aqui, nós estamos fazendo. O Rogério já passou quase metade do seu governo. E você não fez ainda. Você foi comemorar o Parque Valongo, a nomeação, a doação, a passagem dos armazéns. E o resto do centro, Rogério, está completamente abandonado.
não vem dizer para mim que você está fazendo alguma coisa por lá, porque foi no governo do Paulo que tudo que o Papa fez foi destruído. De forma decisiva, lenta, até chegar num terra arrasada. O Papa fez, Paulo Alexandre, com você na Secretaria de Governo, foi lá paulatinamente durante 8 anos destruindo a Alegra Centro. E agora, você fala que vai ter moradia, porque os amiguinhos compraram imóvel lá a menos de R$1.000 o metro quadrado. Pô, o que é? É bordel? Vamos mudar o nome de Santos para Fazendinha? Para quem não sabe, Fazendinha é um dos maiores bordéis do Brasil. E aí, Rogério, vamos mudar o nome, né? Porque é assim que você e sua turma veem a cidade. Como uma enorme fazendinha. Vamos mudar, Rogério. Agora, é preciso acordar. Depois, perde eleição para aventureiro, não sabe por quê. Bom, a gente está no final do Opinião Litoral desta sexta-feira. Mais alguma observação? Olha, eu só para concluir isso que eu falei, muita gente pergunta para mim o que eu tenho... virou piada que eu não gosto dele e tal. Não, eu gosto. Uma coisa que eu aprendi na vida, é muito fácil dizer para alguém o tempo todo que ele está certo, que ele é legal, que ele é bonito e tal. O verdadeiro amigo é o que fala, você está errado, não é assim, você vai cair no buraco. Ele vai ficar bravo com você? Vai. Mas isso é ser amigo. Eu não consigo ser amigo pela metade. Talvez o fato de não depender de cargo público, de indicação pública ou de contrato público, faça com que a gente possa falar de uma forma mais incisiva. Eu aprendi na vida uma coisa, Paulo. A única coisa que eu não faço pelos meus amigos é, se eu ver, dizer que ele é corno, porque eu vou perder o amigo. Mas, de resto, você tem que contar. E aí a pessoa escolhe. Ela quer ter o amigo que a alerta, não fala o que ela quer ouvir necessariamente, ou se prefere os puxa-sacos que ficam cegando o administrador público, dizendo para ele que ele é o melhor, que ele está arrasando, que ele é o cara, e ele só está fazendo bobagem. Sair do castelo, a gente fala muito isso em relação aos intelectuais, deixar a Torre de Marfim e ver o que está acontecendo no chão é o melhor caminho para qualquer administrador público. Com isso, chegamos ao final do Opinião Litoral desta sexta-feira, agradecendo a você que acompanhou a gente nessa semana, agradecendo a participação do Roberto Mohamed, o trabalho da equipe técnica de jornalismo do Sistema Costa Norte, e esperando que a gente esteja junto novamente na segunda-feira. Um ótimo final de semana para você que você merece.